Olá, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês um tipo de história, um tipo de narrativa histórica pouco conhecida, mas essencial, que é a contra-história. O contra-historiador, ele não trabalha conforme o revisionista. Ele não nega a validade ao relato hegemônico, porém, ele diz que é necessário um relato complementar. Por quê? Porque o historiador tradicional, ele não enxerga em detalhes o mundo subterrâneo. Você tem, às vezes, o esforço de historiadores que trabalham na linha da historiografia hegemônica, do relato hegemônico, em reconstruir os mundos subterrâneos, mas eles não conseguem. Veja, o grande exemplo para mim é Laura de Melo e Souza, que escreveu um clássico da historiografia nacional, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, que foi publicado por uma das maiores editoras do Brasil. Na contracapa, a editora faz uma tremenda propaganda do livro, né? Diz que é o primeiro estudo realizado no Brasil sobre a feitiçaria nos tempos coloniais, né? Nos primeiros livros editados entre nós, dentro da corrente da história das mentalidades e do imaginário, uma verdadeira arqueologia da religiosidade popular. E prossegue. Obviamente, eu não quero descuidar, negar a importância desta obra célebre. Porém, em nenhum momento, Laura de Melo e Souza, apesar de reconhecer a herança cultural africana, indígena para a composição dos ritos, das práticas de bruxaria, de feitiçaria identificados na colônia, apesar de recorrer a processos do Tribunal do Santo Ofício e também reconhecer a herança cultural europeia, em nenhum momento ela admite nem a existência da palavra cabala. No livro dela não existe nem a palavra cabala. Ora, quem conhece minimamente de práticas místicas sabe que o fundamento do esoterismo ocidental é a cabala, tá? E toda uma obra que é um clássico não cita nenhuma vez sequer a palavra cabala. Outro exemplo interessante é outra grande obra de um norte-americano, né? Um livro que ganhou prêmio nos Estados Unidos, pela comunidade acadêmica judaica, né? O autor é David M. Gittitz, escreveu o livro Segredo e Engano, a religião dos criptojudeus, quase 800 páginas, tá? É um livro, o tamanho do livro, né, a grossura do livro, dá para mostrar que foi um trabalho denso, né, de pesquisa, e realmente é fenomenal. Porém, ele tem um capítulo onde ele analisa dentro desta religião dos criptojudeus as superstições, tá? Analisando as superstições, a primeira parte ele analisa adivinhações e os métodos para as adivinhações que os criptojudeus usavam no período colonial. Analisa as simpatias que eles faziam para atrair fortuna e evitar infortúnio. Analisa as práticas para atrair o amor, práticas místicas. Analisa as práticas cotidianas para a cura. E tem uma parte de notas muito detalhadas, onde ele cita inclusive a obra de Fernando de Rojas, La Celestina, um clássico da literatura espanhola, produzida aí entre a Idade Média e a Idade Moderna, que efetivamente tem uma fundamentação cabalista tremenda. E ele também não cita uma vez sequer a palavra cabala. Ora, quem já leu meus escritos, meus livros,
conhece bem o caso de João Ramalho, que viveu aqui no Brasil, coisa de 1540 e pouco, em Santo André da Borda do Campo, e foi vereador e assinava seu nome e grafava ali um CAF, essa letra do alfabeto hebraico, um símbolo cabalista tremendo. Ou seja, Cabala esteve no Brasil e na colônia desde os primórdios. Se conhecia a Cabala desde os primórdios do processo de colonização. Outra obra importante para mostrar como a história, o relato hegemônico da história, não tem a capacidade efetiva de mostrar a força vital das práticas cotidianas, que são as práticas desenvolvidas em segredo, a história subterrânea, que apenas o contra-historiador é capaz de revelar. Outro caso exemplar é o caso de Pedro de Rates-Renequim, cidadão que viveu na colônia, aqui no Brasil, na região das Minas Gerais, entre 1680, ele nasceu em 1680 e veio para o Brasil, jovem, e passou aqui 2 décadas. Depois voltou para Portugal, achando que o Brasil era o paraíso e com um movimento messiânico lá, né? Querendo instalar um movimento messiânico lá. E ele era um conhecedor de Cabala. Foi preso pelo Tribunal do Santo Ofício em 1741, em Lisboa, processado, julgado, condenado, garroteado e depois queimado, devido à sua cosmologia totalmente diferenciada. Ele tinha uma cosmologia onde ele apresentava a importância de Maria, ou seja, do feminino, onde ele analisava inclusive o sexo dos anjos e onde ele dava muito valor também ao poder das letras, das palavras. Era uma pessoa que aprendeu Cabala na colônia. Ou seja, estes 2 livros da historiografia tradicional, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, de Laura de Mello e Souza, Segredo e Engano, de David Gitlitz, sobre a religião dos criptojudeus, apesar de identificarem pela documentação costumes, práticas místicas, feitiçaria, bruxaria, não tiveram a condição, esses 2 historiadores, não tiveram a condição de efetivamente perceber o mundo subterrâneo. São relatos hegemônicos. Porém, o contra-historiador, ele vai defender que é necessário um relato complementar. A história se faz na dialética entre o relato hegemônico e o relato do contra-historiador, o relato das práticas do mundo subterrâneo, onde aí você encontra o relato dos que efetivamente praticavam o misticismo e entendiam a sua fundamentação última. Eu devo voltar a esse tema em breve. Até a próxima.